Vou abrir o vlog do Minha Lady Jane, que é a leitura conjunto que eu tô lendo aqui no canal, né? Que foi por indicação de vocês esse livro. E eu li a primeira meta da semana. Então resolvi já vir abrir pra já comentar um pouco com vocês. Não tô com o livro aqui, vou pôr a fotinha aqui do lado rapidinho pra vocês verem qual livro que é. Porque o livro está no meu serviço, eu leio no meu horário de almoço, tá? Então ficou lá. E pra quem ainda não sabe, saiu boatos, né? Conversa aí, tem até notícias de que Minha Lady Jane vai sair uma adaptação. Sabe Deus quando? Né, não sabemos, porque temos muitas adaptações em andamento que nunca chegam, né, a sair, mas enfim, chegou a minha vez de ler. Ele se trata de um romance de época, mas o que eu não esperava que ele fosse voltado para a fantasia. O Minha Lady Jane, ele é uma recontagem da Jane Grey, uma mulher que ela se casou muito cedo, uma moça, na verdade, já tinha uns 15 anos, né, na vida real. Ela se casou, mas o reinado dela durou mais ou menos uma semana. Não é spoiler, porque isso é um fato histórico. Eu só não vou dizer por quê, tá? Pra não ser muitas informações pra você, porque o reinado dela durou tão pouco tempo. Mas a autora que, né, quis recontar, mudar um pouco da vida, da história da Jane Grey. Então ela mudou o destino da vida dela e recontou essa história, mas com toques de magia. A autora criou um universo onde algumas pessoas se transformam em animais. É como se fosse aqueles personagens de Harry Potter, tipo a McGonagall, sabe? Que se transforma em gato e volta a ser humano na hora que ela quiser. É mais ou menos isso, basicamente. Então algumas pessoas já nascem com esse poder mágico em si e elas se transformam em alguns animais e voltam, né? Periodicamente, vão e voltam. E o maior embate, a maior problemática da história seria isso. Na vida real, né? Na história da Jane Grey, teve problemas políticos, não que não tenha na história da Lady Jane, mas além da parte política, porque o primo dela, o Edward, ele também é um rapazinho novo, menos de 18 anos, deve ter, né, mais ou menos a idade dela, está muito doente e está com a vida com os dias contados. E como ele não tem herdeiros, ele não é casado, então ele está preocupado, né, com o futuro, né, da nação dele lá, que ele tem que governar. Com a ajuda do John Dudley, que é o seu braço direito, eles acabam decidindo casar a Lady Jane com o filho do John Dudley, que é o Gifford Dudley. Mas o que a Jane ainda não sabe é que esse Gifford, ele se transforma num animal. Se eu não me engano, o termo que eles usam, acho que é edínio. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, porque como eu não tô com o livro, eu não lembro do termo exatamente, mas tem um termo, né, para as pessoas que viram se tornam animais. E até então ela não sabe. A Jane, ela é uma leitora voraz, né? A gente até que tá lendo se identifica com isso, porque ela ama os livros, tanto que depois que ela se casa, ela acaba escolhendo 50 livros para poder, né, levar pra onde é que ela for morar lá com o Gifford pra poder passar o tempo dela. Tá certo. E a narrativa da autora dá a impressão de que ela está conversando diretamente com a gente, porque em alguns momentos ela para a história pra poder falar realmente direto com a gente, tipo leitor, você que está lendo, alguma coisa assim, sabe? E é bem divertida. A autora faz várias piadas durante a narrativa, tem até piada em relação a uma característica física da família do Gifford. Gente, se for pensar, é até besta, mas não tem como não achar engraçado. Eu fico pensando que algumas pessoas que lêem pode até não gostar, né, desse tipo de piada. Em relação a essa característica física, vamos dizer que eu me enquadro, tá? Eu não vou dizer o que é, mas eu me enquadro dentro dessa situação. Eu que tenho essa particularidade, pra quem tá lendo vai saber, eu não me ofendi não, sabe? Eu achei engraçado, porque eu convivi a minha vida inteira com isso, recebendo piadas sobre isso e... sabe, não adianta, o que a gente vai fazer, né? Tem que deixar levar, não tem como mudar. Mas acaba sendo divertido. No começo da história, o Gifford foi apresentado de uma forma, porque ele é mulherengo, ele sai à noite, né, enfim, como durante o dia ele se transforma no animal, ele ainda não tem controle dessa magia, desse poder, ele só tem a parte dele humana durante a noite. Então ele sai pra poder farrear, pra poder se divertir um pouco. E no final das contas, eu até que acabei gostando dele, Gifford, ou G, como ele gosta de ser chamado. Depois que ele conheceu a Lady Jane, acabou se casando com ela, eu acabei até gostando. Vamos ver se o romance vai ser entre os dois, né? Eu acho que sim, vai acabar sendo desenvolvido nesses dois. Vamos ver, porque vai ter uma continuação agora do livro, não sei o que esperar da história, né? Mas tô gostando bastante do livro, mais do que eu esperava. Eu tinha começado com a expectativa baixa, porque eu tinha visto críticas sobre ele, críticas negativas. Mas, como eu falei pra vocês, as críticas negativas que eu ouvi, eu me enquadro dentro e a mim não me incomodou. Sabe, eu até acho engraçado, porque os autores exageram, sabe, nessas piadas bestas, mas exageram. Mas tô gostando bastante. Depois eu volto pra atualizar mais vocês, beleza? E é isso, gente. Até mais. Enquanto o Mikael faz a miniatura do vlog que vai sair daqui a pouco, eu vou atualizando vocês com
o vlog de minha Lady Jane, por enquanto. Bem, eu terminei a primeira parte do livro. Ele é um pouco mais que a metade do livro, a primeira parte, em que as autoras, porque o livro é escrito por 3 autoras, segue a história a partir da história original. Eles vão seguindo próximo à premissa original da história. E pelo que eu percebi, a segunda parte, já a partir daí que vai mudar totalmente, que vai ter rumos totalmente diferentes, beleza? Então acho que é aí que difere dos destinos finais dos personagens principais, que é do Eduardo, da Lady Jane e talvez do Gifford. Eu não lembro o que acontece com ele na vida real. Com a Lady Jane eu sei, e com o Eduardo eu sei. Várias coisas aconteceram. A Lady Jane acabou casando com o Gifford. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na primeira parte. Eu acho que sim, que aconteceu bem no começo, nos primeiros capítulos, né? Me surpreendeu. No começo eu não tinha gostado do G, ou Gifford, porque ele foi apresentado pra gente, né, como uma mulherengo que gostava de mulheradas e tal, que não pretendia se casar, não queria se casar. E junto com a Lady Jane a gente ficou preocupado, né, porque ela ia casar com um homem assim, né. Então a gente deduziria que ele seria infiel e tal. Mas ele acabou surpreendendo. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas ele acabou surpreendendo de forma positiva. Não somente com a Lady Jane, mas em relação à posição que ele foi submetido. Ele também foi obrigado a se casar, assim como a Jane, ele foi obrigado a se casar. E o pai do Gifford, que é um dos grandes vilõezinhos da história, né? Assim como a história original. E me surpreendeu o papel dele, porque ele ficou ao lado da Jane sempre, ele está, na verdade. E bem nos últimos capítulos dessa primeira parte, não vou falar, tá? O que é, mas teve uma revelação em relação a Jane que me surpreendeu. Eu não esperava, né, que isso envolveria ela, que ela faria parte, mas me surpreendeu. Não é nada ruim, nada assim bom, nada de... mas uma relação que eu não esperava, realmente, que ela fosse fazer parte disso. O pessoal no grupo até falou, nossa, ela tinha comentado isso no começo da história, agora ela tá meio que, né, pagando a língua, né, quando uma pessoa não tá na pele da outra pra sentir, né, situação, agora ela tá passando pela mesma coisa. Diferentemente da história original, o Eduardo também meio que já tomou um rumo distinto na história. E acho que não vai acontecer o que aconteceu, né, na vida real com ele. E um personagem que eu também até tô gostando. É um livro bem divertido, várias pessoas no grupo já terminaram, né, acabaram antes da meta, porque a leitura é muito fluida, muito gostosa. Não tem como você não se envolver com os personagens. Alguns começaram no começo do livro, assim como eu, né, ficaram meio com o pé atrás, devido a algumas piadas que eu até comentei com vocês, que são meio sem graça até. Agora vamos ver como que vai ser a partir da segunda parte do livro. Vocês entenderam, né? Tem uma desconfiança, talvez seja um pouco clichê, não sei de como vai ser o destino de cada um. Mas, de qualquer forma, a história tá sendo divertida. Independente do final ser clichê, o que tá valendo é a leitura, o andamento da leitura, né? E pra mim não ficar falando só do Lady Jane, eu vou falar mais um pouquinho pra vocês do Norte e Sul. Eu acho que eu falei na primeira parte também. Eu espero que tenha sido nesse tape, nesse vlog que eu falei na primeira parte de Norte e Sul. Bem, eu terminei, acho que a terceira meta, se eu não me engano, foi um tanto longa. Os capítulos foram bem longos dessa meta. Tive que dar uma apertada, achei que eu não ia conseguir, mas consegui ontem. Estou dentro da meta desse livro. E, gente, em uma semana, em 10 capítulos, aconteceu várias coisas que despertaram várias emoções do que não aconteceu em 2 semanas, sabe? Teve várias mortes. A gente já estava esperando alguma delas ao longo da história. Dava a entender que ia chegar aquilo. Mas quando acontece, foi tudo uma atrás da outra, sabe? Desencadeou. Parece que um morreu e foi chamando os outros. Vocês entendem? Foi muito esquisito. Foi bem tensa essa semana, a meta dessa semana. Essas mortes aconteceram e meio que abriram os olhos da Margaret em relação ao Thornton. Porque ela viu que ele não era aquilo que ela estava pensando. Mas eles não estão mais conversando. Ele agiu de forma distante para ajudar os familiares que perderam os entes queridos aqui na história. Teve 3 mortes. Ela está começando, na verdade, a enxergá-lo de forma diferente, né? Até que enfim, porque a gente estava lendo, já percebeu que não era daquilo e não sei de onde que ela estava tirando as coisas da cabeça dela. Eu continuo gostando da história. Passou um pouco daquela pegada histórica sobre a ascensão industrial. Ficou um pouco mais como pano de fundo e a autora agora focou mais nessa parte familiares, né, porque é várias famílias que estão envolvidas. E o romance também tá bem assim, de pano de fundo. E entrou o Frederick, que é o irmão da Margaret agora, que também é uma trama que estava sendo paralela e agora
ganhou foco. Coitada da Margarete, gente, ela é um burro de carga aqui na história. Ela carrega os problemas de todo mundo aqui nas costas dela. Tem uma hora que ela, literalmente, ela caiu no chão, dura, sabe? Porque ela tava tão sobrecarregada que ela desmaiou, ela não aguentou. Foi muitas emoções que tava passando ela. A perca das pessoas que ela conhecia, mais os problemas do irmão, mais a tensão com o Thornton, enfim, gente, uma hora que ela, realmente ela não aguentou. Ela caiu dura no meio do corredor. Mas é uma história que eu continuo gostando muito. Já passei da metade, falta um terço pra mim terminar de ler. Aí eu filmando todo. Falta um terço. E não sei se eu vou conseguir atualizar ainda neste vlog, mas estou gostando, beleza? Já falei bastante, já deu 7 minutos. Ali o senhor editando o vídeo, editando a miniatura. Próximo vídeo. E é isso aí. Próximo vídeo. Vai, baby. Começou o vlog agora? Começou. É o Deixe primeiro o pé. trecho? Vai. Terceiro. Terceiro, então começou agora. Não, começou este trecho. Este take. Entendi. Tá acabando o livro seu? Então falta só mais uma meta. Semana que vem eu acabo. Parabéns. Eu tô aqui atrasada na meta. Alguém vai acabar algum livro esse mês. Olha a cara da pessoa. 2 meses ele conseguiu ler agora. E aí eu peguei um livro que eu tava querendo muito ler. Só que... Só que essa tá legal, quando que tá falando sobre o Dr. Holmes. Holmes? Esse Dr. Holmes. Agora, quando tá na parte da construção pra fazer a feira na cidade, ai, gente, nossa, que desastre, viu? Como que é o nome do livro? O Demônio na Cidade Branca. De certa forma, o livro ele é interessante, ele é bem complexo. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre algo. Aqui eu tô conhecendo a história de 2 pessoas distintas, uma que é cheio de rolos, vamos dizer assim, e tudo tá indicando que ele vai cometer bastante atos ilícitos, e outro que é um arquiteto e ele está promovendo, está organizando a feira de Chicago. E onde que entra o negócio do Titanic, que você falou? Na primeira parte. O que acontece? É só uma citação. Não importa. Citou Titanic já tá valendo. A data era 14 de abril de 1912, dia sinistro na história marítima, mas é claro que o homem do camarote 6365, no convés de abrigo, ainda não sabia. Vamos lá. Ele tava dentro do Titanic? Não, tava dentro do Olympic, RMS Olympic. Você não é o Olympic, não foi aqui que resgatou o Titanic? Não sei. Vou Você confirmar é isso aí embaixo. especialista em Titanic aqui, não eu. Então. Em todos os desenvolvimentos da história do Sr. Holmes, tá sendo bem bacana, porque ele está se estruturando para poder fazer algo maléfico e assim, a gente vai ficando curioso, e é um pouco broxante quando que entra na parte da feira, porque ai, que maçante. É muito descritivo? Não está sendo tão fascinante por enquanto, mas eu espero que melhore. Enfim, é isso daí. Não acaba em uma semana? Não. Difícil. Fia, Já era? já? Você queria que eu ficasse aqui falando quanto tempo? É que eu não falou? Falou tão pouco do livro? Eu devia falar até menos. Não precisa ser um vlog. Ó, se eu falar 1 minuto por tape, eu gravar 3 tape, já são 3 minutos. Então assim, pra quê? Nossa senhora. Mas você não apareceu nos outros 2, então você tem mais 2 minutos pra Larga de falar. enrolar, vai. O livro não está aqui, está no meu serviço, porque eu li na hora do almoço. Já falei isso em todos os tapes, eu acho. Se eu te falei, eu vou cortar. mesmo. Então eu vou deixar a capinha aqui, minha Lady Jane. Como eu falei pra vocês, até a parte que eu tinha lido, que é até a segunda parte, né? As autoras, porque são 3 autoras, estavam seguindo próximo a contexto histórico da vida real, né? Do que aconteceu na vida das pessoas / personagens. Agora a história está seguindo seu rumo próprio, né? De forma fictícia. Mas, mesmo assim, um elemento ou outro... É que eu já eu misturei um pouco o que aconteceu em relação à posse da Mary ou Maria, que é a irmã do Eduardo. Eu não lembro se foi na primeira parte ou na segunda que eu tô lendo agora. Então, eu acho que deve ter sido na primeira, porque é a parte histórica, né? Então, teve uma revelação nessa terceira parte que eu não esperava. Por mais que possa ter sido previsível em relação a Jane, eu não esperava. Então, pra mim, foi uma surpresa. E, assim, não fez tanta diferença na história, mas deixa a história mais divertida, mais legal ainda, né? Mais fantasiosa. Mas continuo gostando do livro. E eu acho que, ao contrário da vida real, o desfecho dos personagens, pelo menos dos personagens principais, não vai ser tão trágico.
né? Como foi na vida real. Eu só tenho dúvida em relação ao destino do, pelo menos na vida real, do marido da Jane, que foi o Gifford. Não sei se ele morreu, o que aconteceu, né? Porque vocês sabem o que aconteceu com os outros personagens. Mas é isso, tô gostando, também não vou falar muito. O Mikael falou pouco, porque eu tenho que falar muito nesse tape, não é? No próximo, quando eu vou vir, vou ter que terminar. Siga sempre esse critério, por favor. Nossa, o pessoal gosta de vlog longo. Gente, os vlogs não saem longos por causa do Mikael, viu? Maravilha. Meus vlogs saem em torno de 25, 30 minutos, ele deixa com 10. Mentira. É isso aí, voltamos para atualizar na semana que vem, que eu gravo de semana em semana. Mikael, para de coçar esse pé. Ó, se a imagem saiu toda torta, cortando minha cabeça, ou... É porque ele tá coçando o pé. Eu tenho bastante estabilidade na mão. Não, eu tô vendo. Coordenação motora. Eu tô vendo. Como é que é o nome disso aqui? A lente. Eu tô vendo a lente, ela ir pro lado esquerdo e eu tô pra cá. Eu vou ver na hora de edição. Tá louca, filho. Vai. E finalizar esse vlog rapidinho de minha Lady Jane. Gente, como que eu gostei desse livro. Esse livro superou minhas expectativas. Quando eu peguei ele para ler, eu estava com a expectativa bem baixa, porque eu tinha visto algumas críticas. Falei, vai que eu não gosto. Algumas críticas que eu fiquei meio assim também. Pelo motivo que eu expliquei na primeira parte do tape, motivos assim que acabam me envolvendo indiretamente. Eu achei que eu ia ficar chateada por causa disso, mas não me afetou. Deixei passar. E acabei de me divertindo tanto com essa história, com essa recoltagem. Personagens que eu achei que não ia gostar, como o Gifford, acabou me ganhando. E teve uma surpresa aqui no final, uma revelação em relação a ele que a gente não espera e que a gente faz gostar dele ainda mais. E ele, a Jane, é muito fofo. Ai, gente, que casal, dá vontade de guardar num potinho de tão fofo. O Eduardo também, o rei, ele acabou surpreendendo com algumas atitudes dele. E eu amei todo o desfecho que teve de todos os personagens. A Maria, que é a irmã chata dele, teve uma coisa aqui no final também que aconteceu pra apagar a língua dela, que acabou sendo engraçado. Gostei, eu gostaria de ver essa reação numa adaptação. E a escrita da autora, das autoras, na verdade, né? A escrita delas são tão gostosa, tão fluida, e dá pra gente imaginar certinho uma adaptação. Eu imagino certinho como se fosse uma adaptação da Netflix, né? Tipo, o jeito que eles adaptam tudo, bem o estilo deles. Então é um livro que eu indico e vocês vão gostar da leitura, da escrita. As autoras param algumas vezes durante a história para conversar com a gente, entre aspas, entre parênteses, na verdade, pra dar algumas explicações, sabe? Pra conversar diretamente com a gente. E a gente se sente tão imersiva nisso, tão conectada com a história, mesmo que a gente não se identifique, não precisa se identificar com algum personagem. Apesar de que, com a Jane, qualquer leitor que for ler, leitor assíduo, sabe, que é voraz, que devora livros, vai se identificar com a Jane. Porque a Jane é uma das leitoras mais apaixonadas pela literatura que eu já li. Dá vontade de entrar no livro e ser amiga íntima dela só pra ficar conversando sobre livros. Com certeza é um livro que eu vou indicar várias vezes aqui no canal, entre tags, entre vários vídeos. E eu quero ler a continuação, que é Minha Simples Jane. Acabou de sair e está aos olhos da cara. Não tenho mais sim pra vender, porque eu já vendi pra comprar outros livros. Então eu vou esperar baixar, né, pra comprar, e eu quero ler a série inteira, porque eu já sei que tem vários outros livros aí publicados fora e espero que a Gutenberg traga todos para o Brasil. Preciso renovar minha parceria com eles pra mim receber esses livros, né, gente? Pra ajudar a pessoa aqui, a influencer, a influenciar, é verdade? Então, gente, só leiam, só peguem. Independente de críticas ou elogios, faça igual eu. Vá com a cara cega assim, leia, vocês podem acabar gostando, viu? Se vocês quiserem participar das próximas leituras conjuntas do canal, vou deixar o link aqui embaixo. Fiquem de olho nos vídeos de lido sempre, que lá vocês ficam sabendo quais serão as próximas leituras conjuntas. E também nos grupos do canal eu aviso, tá? Tem um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, e esse grupo à parte no WhatsApp, que é só onde a gente é feito essas leituras conjuntas, beleza? Vou deixar link de compras aqui embaixo, caso vocês tenham se interessado por esse livro ou qualquer outro. Use o link do canal, agradeço muito vocês usarem pra comprar, pra ajudar a pessoa aqui, viu? Também deixar minhas redes sociais pra seguir. E vamos conversar sobre esse livro aqui embaixo, gente? Qualquer coisa de spoiler, avise pra fazer comentários, beleza? Vamos conversar? Eu quero conversar. Esse livro foi muito divertido. Se vocês querem dar risada, passar tempo, uma leitura gostosa, peguem aqui, vocês vão se divertir e vão amar, beleza? Até o próximo vídeo.